curso de refrigeração e ar-condicionado. Ferramentas e materiais. O que você está vendo é um instrumento de precisão usado para medir espessuras, diâmetros e pequenas distâncias. Ele é conhecido como paquímetro. Esta régua está dividida em milímetros e esta outra está dividida em décimas de milímetros e é conhecida como nônio. Ela tem uma parte móvel. Estas são algumas das ferramentas mais usadas em refrigeração. Esta é usada para cortar tubos e estas duas são usadas para fazer o abocamento dos tubos. Esta aqui é a prensa de tubos com as suas respectivas mordaças e esta outra é uma prensa com uma ponta cônica. A cortadora é usada para cortar tubos que tenham até 1 polegada de diâmetro. O tubo é cortado por esta faca redonda que deve ficar encostada no tubo. Esta ferramenta também possui 2 roletes que permitem girar a cortadora ao redor do tubo para fazer o corte. Ela também tem uma faca triangular que é usada para retirar as rebarbas que ficam no tubo depois do corte. A cortadora de tubos é uma ferramenta muito prática. A mordaça ou abocanhador tem alguns orifícios com diferentes diâmetros. Estes orifícios possuem estrias para que o tubo fique bem fixo durante o abocamento. Devemos usar a mordaça com o chanfro para cima. Mais adiante, vamos mostrar como se usa esta ferramenta. Esta outra ferramenta é a prensa. Ela tem uma ponta cônica que alarga a extremidade do tubo que está fixa na mordaça. Estas ferramentas que você está vendo são usadas para dobrar os tubos da unidade de refrigeração. Elas fazem ótimas curvas sem estragar os tubos. Estas molas têm a finalidade de obter curvas com grandes raios. Mais adiante, vamos ver como podemos usá-las. Esta outra ferramenta, que está à direita, permite fazer curvas fechadas e curvas com forma de U. Ela faz curvas perfeitas sem restringir a passagem do refrigerante pelo interior do tubo. Esta outra ferramenta é usada para alargar tubos. Ela possui o diâmetro interno de alguns tubos que vão desde 1/8 de polegada até 3/4 de polegada. Ela é muito importante para fazer o encaixe de 2 tubos antes de serem soldados. Também faz parte do equipamento do técnico em refrigeração a morsa da bancada, o equipamento para soldar e os óculos de segurança que protegem seus olhos na hora de soldar os tubos. Agora estamos mostrando o tubo de cobre. Ele é muito usado na refrigeração porque possui algumas características particulares. O tubo de cobre é anticorrosivo, é muito maleável, transmite muito bem o calor e é resistente às vibrações produzidas pela unidade de refrigeração. O tubo de cobre é um elemento fundamental no trabalho do técnico em refrigeração. O que você está vendo são conexões ou nipples de diferentes tipos e tamanhos e que serão usados mais adiante. Primeiros trabalhos práticos. Vamos começar com os primeiros trabalhos práticos, fazendo a medição do diâmetro externo deste tubo. O paquímetro mostra que este é um tubo de 0,5 polegada de diâmetro externo.
Agora vamos cortar um tubo de cobre. Em primeiro lugar, vamos alinhar o tubo que vamos cortar. Depois, vamos ajustar a ferramenta que vamos usar para fazer o corte. Ajustamos ela no ponto que queremos cortar o tubo. Giramos esta extremidade preta para encostar a faca redonda. E quando estamos cortando o tubo, devemos ajustar a faca redonda ao tubo em cada volta, até que o tubo esteja cortado. Como você pode notar, o corte é feito de maneira simples e limpa. Vamos agora instalar uma porca de meia polegada ao tubo de meia polegada, antes de fazer o abocamento. É importante que as medidas coincidam perfeitamente. Vamos agora utilizar a mordaça de tubos. Localizamos o orifício de meia polegada de diâmetro. Como você pode notar, vamos deixar uns milímetros do extremo do tubo para fora. Apertamos as borboletas para que o tubo fique bem fixo. Aconselhamos não apertar muito forte para não amassar o tubo. É bom ressaltar que um abocamento mal feito pode resultar em um provável vazamento de líquido refrigerante. Logo depois, instalamos a prensa e giramos sua alavanca até encostar no extremo do tubo. Quando você sentir uma leve resistência, você deve girar a alavanca da prensa com firmeza, sem danificar ou trincar o extremo do tubo. Em seguida, afrouxamos a prensa e a mordaça. Levamos a porca até a extremidade do tubo e instalamos um niple união. O extremo do niple deve coincidir com o ângulo do abocamento. Aperte a porca e veja que aqui temos um serviço de primeira qualidade. Normalmente o sistema de tubulação das unidades de refrigeração e de ar-condicionado são instalados em unidades que apresentam muitas vibrações. Por isso, aconselhamos fazer algumas curvas na tubulação com a finalidade de absorver essas vibrações. Observe como podemos fazer essas curvas de maneira simples e fácil, com o auxílio de uma peça cilíndrica. Vamos agora usar uma das molas que foi apresentada anteriormente. Colocamos a mola pelo lado de fora do tubo, que é de 1/4 de polegada, e fazemos uma curva com um grande raio. Primeiro endireitamos o tubo e depois fazemos a curva de acordo à nossa necessidade. Em seguida, retiramos a mola que sai facilmente do tubo e, como você pode ver, a parede do tubo não apresenta nenhum tipo de problema. Vamos agora usar a dobradora de meia polegada para tubos de meia polegada de diâmetro. Não se esqueça que para cada diâmetro será necessário a dobradora específica. Como você pode ver, colocamos o tubo sobre a parede curvada da ferramenta e giramos a parte móvel da dobradora para fazer a curva. Esta ferramenta permite fazer curvas em U e em espirais. Agora vamos encaixar 2 tubos com o mesmo diâmetro e que deverão ser soldados. Um dos tubos funciona como macho e o outro como fêmea. O tubo macho deve entrar uns 2 ou 3 milímetros no tubo fêmea.
Agora vamos fixar o tubo fêmea na mordaça para alargar o seu extremo, ou seja, aumentar o diâmetro interno para poder encaixar o tubo macho. Devemos usar esta ferramenta para alargar o tubo. Observe com atenção como aumentamos o diâmetro interno do tubo. Certifique-se que o diâmetro interno do tubo tenha meia polegada. Logo depois, afrouxamos a mordaça e retiramos o tubo fêmea. E verificamos se o tubo macho encaixa perfeitamente no tubo fêmea. Vamos agora soldar os dois tubos. Aqui temos o cilindro de oxigênio com sua correspondente chave de controle instalada na parte superior. Do lado da chave estão instalados dois manômetros. O relógio do manômetro da esquerda indica a pressão interior do cilindro e o outro indica a pressão que é liberada. Esta pressão é regulada pela torneira que fica entre os manômetros. Colocamos o tubo fêmea na morsa e encaixamos o tubo macho. A solda ou o elemento fundente contém cobre, prata, fósforo e outros elementos de baixo ponto de fusão. Este ponto de fusão é alcançado quando a temperatura chega ao redor dos 800 graus centígrados. Aproximamos a chama até o lugar que vai ser soldado. Aquecemos a área até que alcance a temperatura ideal. Esta temperatura é indicada pela cor vermelho cereja que atinge os tubos. Logo depois, deixamos a solda fluir na união dos tubos. A solda deve ficar perfeitamente acomodada. Desta maneira, vamos obter uma soldadura lisa, brilhante e uniforme. Vamos agora fazer outra soldadura. Desta vez, vamos usar a solda de bronze com um baixo ponto de fusão. Para fazer esse tipo de soldadura, você deverá usar o bórax como fundente. A finalidade deste fundente é limpar a área que será soldada. Desta maneira, este fundente também elimina as impurezas que surgem durante a soldagem com bronze. Em primeiro lugar, devemos aquecer o arame de bronze. O ponto de fusão do arame de bronze é superior ao da prata. Logo depois que o arame estiver aquecido, se coloca um pouco de bórax. Em seguida, aquecemos o tubo até que ele esteja com uma cor vermelho alaranjado. Essa cor indica que os tubos possuem uma temperatura de fusão superior aos tubos que foram soldados anteriormente. Preste atenção aos movimentos que devemos fazer durante a soldagem. Quando a temperatura for atingida, se deve colocar o arame de bronze com bórax na união dos tubos. Como o ponto de fusão é alto, você vai ter um pouco de dificuldade para obter uma boa soldadura. Devemos continuar aplicando calor na união para que a solda fique bem acomodada. Desta maneira, você vai obter um ótimo resultado e uma excelente soldadura. Equipamento e instalações. O que você está vendo é a tubulação de cobre de um sistema de ar-condicionado do tipo split, com suas correspondentes uniões nas tubulações de refrigerante. Este sistema de tubulação está isolado por uma borracha que evita o contato direto dos tubos com a umidade do meio ambiente.
Aqui estamos mostrando todo o sistema split que está sobre um suporte demonstrativo. Neste momento estamos mostrando parte do sistema elétrico da unidade condensadora de uma câmara frigorífica. Os componentes que fazem parte desta unidade estão feitos totalmente em cobre. Como você pode notar, até as pequenas curvas dos tubos são de cobre. Vamos agora conhecer as peças que fazem parte de uma unidade condensadora aberta. Aqui temos o motor elétrico, um condensador, um reservatório de líquido refrigerante e um compressor. Os gases que vêm desde o evaporador chegam ao interior do compressor através desta válvula de serviço. Esta válvula de serviço está instalada na linha de baixa pressão do compressor, que também é conhecida como linha de admissão. O gás refrigerante que entra no compressor é comprimido e depois é liberado por esta outra válvula, que é conhecida como válvula de alta pressão ou de descarga. O refrigerante que sai do compressor é dirigido ao condensador da unidade. A taxa de compressão desse compressor é de 10:1. Isto quer dizer que ao entrar uma pressão de 10 libras no compressor, vamos ter uma pressão de 100 libras na sua saída. Mais adiante será desmontado um compressor e vamos estudar com atenção todas as peças do compressor, como por exemplo as bielas, os pistões e as válvulas. Nesta mesma unidade e ao lado do compressor, vamos encontrar estes componentes que são conhecidos como pressostatos. O pressostato protege o sistema das pressões muito altas, como também daquelas que são muito baixas. Esse pressostato, que aqui aparece, é o de alta pressão. Ele está ligado ao sistema de alta pressão que está na saída do compressor. Esse pressostato tem a finalidade de desligar o motor do compressor quando ocorrer uma alta pressão. Agora estamos mostrando esta roda ou volante. Ela está conectada ao extremo do virabrequim do compressor. Essa roda é impulsionada pelo motor elétrico através de uma correia do tipo trapezoidal. Desmontagem do compressor. A seguir vamos desmontar um compressor do tipo aberto. Ele tem este nome porque na sua parte dianteira se encontra um selo ou prensa estopa. Esta parte dianteira é o ponto aonde o volante é fixado ao virabrequim. A primeira peça que vamos retirar é a tampa da placa de válvulas. O gás que é aspirado do evaporador passa pela tampa de válvulas e logo depois é liberado ao condensador. Primeiro, retiramos todos os parafusos e depois a tampa. Como você pode notar, a face interna da tampa tem uma divisão. Essa divisão separa as pressões de alta e baixa, ou pressão de descarga e de admissão, respectivamente. Sobre a placa de válvulas existe uma junta que é feita de um material especial. As válvulas de baixa pressão não podem ser vistas porque elas estão debaixo da placa de válvulas. Estas válvulas que estão aqui são as de alta pressão.
A descarga das válvulas de alta pressão se realiza através da válvula de serviço de saída que vai direto ao condensador. Quando retiramos o platô, vamos encontrar outra junta e também duas válvulas. Cada uma destas válvulas está localizada em cima de um cilindro. Essas válvulas são as válvulas de baixa pressão ou de admissão. Elas são abertas pelo movimento descendente do pistão. Esse movimento gera um vácuo que aspira o líquido refrigerante do evaporador. Estas válvulas são fechadas pelo movimento ascendente do pistão. Esse movimento gera um aumento da pressão. Este aumento de pressão abre as válvulas de alta pressão e, através deste orifício, sai o gás sob pressão para a válvula de serviço de alta pressão. Por isso é muito importante o estado da placa de válvulas. Ela deve estar em ótimas condições para evitar o vazamento de gás ou a falsa entrada de ar ao interior do compressor. A seguir, vamos retirar as válvulas de serviço de alta e de baixa pressão. Este é um trabalho bastante simples. Ao montar novamente o compressor, é aconselhável colocar válvulas novas. Agora vamos afrouxar os parafusos da base do compressor ou da parte de baixo do compressor. Estes parafusos estão bastante próximos. Isto evita a deformação da base do compressor. Além disso, esta base tem orelhas que são usadas para fixar o compressor na plataforma da unidade. Esta base suporta todo o esforço que é gerado pela correia e pelo volante e também evita vazamentos. Quando retiramos a base, encontramos uma junta. No interior do bloco, encontramos o virabrequim ou eixo excêntrico e também as respectivas bielas do compressor. Como você pode ver, este parafuso prisioneiro mantém o eixo excêntrico no seu lugar. Geralmente, este parafuso tem uma cabeça além. Passamos agora a retirar a prensa estopa que está na parte dianteira do compressor. Esta prensa evita vazamentos de óleo ou de líquido refrigerante. Depois que tiramos o último parafuso, vamos retirar a prensa estopa. Como você pode ver, esta prensa estopa tem uma bucha retificada que está fixa no extremo do eixo excêntrico. Geralmente esta bucha está feita de bronze ou de carbono. No extremo interior deste alojamento existe um retentor de material sintético. Os produtos que estão no interior do compressor não estragam este retentor. Como você pode notar, esse retentor está instalado sobre a face circular da bucha. É importante recordar que o óleo do interior do compressor e o retentor evitam vazamentos. Vamos agora afrouxar o parafuso prisioneiro, que mantém o eixo junto ao conjunto das excêntricas. O que você está vendo é a tampa traseira. Depois de retirar os 3 parafusos e a tampa,
vamos encontrar uma esfera metálica e uma mola. A finalidade da esfera e da mola é pressionar o eixo das excêntricas contra o retentor para não ocorrer vazamentos. Vamos agora retirar o eixo. Primeiro, devemos ter certeza que o parafuso prisioneiro está solto. Logo depois, retiramos o eixo. E como você pode ver, aqui dentro do compressor se encontra a excêntrica com suas respectivas bielas e pistões. Os conjuntos biela-pistão são retirados pela parte inferior do compressor, que nesse momento está para cima. Agora você está vendo o sistema de roletes. Eles trabalham opostos a 180 graus sobre o eixo e estão localizados na cabeça da biela. O pistão está ligado ao pé da biela através de um eixo que é chamado de passador do pistão. Estes pistões não têm anéis, eles possuem pequenos canais. No interior destes canais se deposita óleo do compressor, que garante a vedação entre a parede do cilindro e a superfície externa do pistão. Não se usa anéis porque durante a compressão não se alcança altas temperaturas. Por estes orifícios entra líquido refrigerante com óleo no interior do rolete, para garantir a lubrificação. É importante recordar que a excêntrica e o volante sempre giram no sentido horário. Vamos agora recordar todos os componentes do compressor. Válvulas de serviço, prensa estopa com seu retentor, eixo do compressor, excêntrica com a biela e o pistão. Aqui está a excêntrica desmontada e podemos verificar que este compressor tem 2 pistões. Aqui está a tampa posterior com sua esfera e mola. Estes 3 componentes trabalham juntos para evitar vazamentos pela parte dianteira do compressor. Aqui está a placa de válvulas com suas respectivas válvulas de alta e de baixa pressão. Como podemos verificar, a tampa da placa de válvulas permite a divisão dos fluxos de alta e de baixa pressão. Este é o corpo do compressor com suas correspondentes aberturas e roletes. Aqui está a tampa inferior do compressor, que também é o suporte do compressor. Detecção de falhas. Uma falha frequente no compressor é o desgaste nas sedes ou assentos das válvulas, que se encontram na placa de válvulas. Esse desgaste ocasiona uma pequena folga entre a válvula e seu assento. Essa pequena folga reduz o rendimento do compressor, diminuindo a pressão de alta e aumentando a pressão de baixa. Isto quer dizer que o poder de aspiração do compressor ficará reduzido. Quando ocorrer isto, será necessário retificar o platô ou trocá-lo por um novo. A placa de válvulas, depois de ser retificada por uma oficina especializada, deverá ficar como um espelho, e as válvulas de alta e de baixa deverão ser trocadas por novas. Não devemos aceitar nenhum outro tipo de serviço, e além disso, se deverá trocar o jogo de juntas em cada montagem do compressor.
Outro tipo de falha do compressor é o vazamento do líquido refrigerante pelo eixo, retentores ou selos. Estes locais estão em constante atrito e isso pode causar vazamentos pela formação de trincas ou pelo rompimento das buchas ou retentores. Estas buchas são de borracha sintética e geralmente devem ser trocadas, porque ficam secas ou quebradiças. Isto pode ocasionar vazamentos e até a perda total do refrigerante e do óleo lubrificante. Se a bucha ou o eixo forem retificados, será necessário trocar o retentor por outro que se ajuste ao novo diâmetro da bucha ou do eixo. O material dos retentores deverá ser compatível com o tipo de óleo e de refrigerante que será usado no sistema de refrigeração. As válvulas de serviço têm uma haste com rosca que permite abrir ou fechar as válvulas. Essa haste incorpora um selo que geralmente é um feltro com grafite. Depois de muito uso, ele pode causar vazamentos de líquido refrigerante. Este componente de vedação pode ser trocado por outro ou por uma espécie de O-ring de borracha sintética. Algumas destas válvulas de serviço têm uma tapa que geralmente consegue eliminar o vazamento do refrigerante. Geralmente, o desgaste é pequeno entre a biela e sua excêntrica, e entre o pistão e seu cilindro. A peça que mais rápido se desgasta é o passador do pistão. Ele pode ser trocado na própria oficina ou com um torneiro da sua confiança. O desgaste entre o pistão e o cilindro pode ser indicado pelo consumo de óleo. É importante ressaltar que não deve ser instalado nenhum tipo de anel no pistão, porque ele poderá arranhar a parede do cilindro. No caso de que o cilindro esteja deformado pelo desgaste, podemos retificá-lo. Esta é uma opção bastante econômica. Também devemos colocar um novo pistão com a mesma medida interna do cilindro retificado. Podemos colocar óleo no interior do cárter através deste bujão. O nível correto de óleo é o próprio orifício do cárter. Este orifício corresponde à metade do eixo da excêntrica. A falta de óleo ou excesso de óleo pode ocasionar problemas no compressor. Montagem do compressor. Vamos começar pela instalação dos pistões no interior dos cilindros. Depois, vamos colocar o eixo no interior das excêntricas. Durante este processo, devemos ter cuidado com a face plana que está localizada no próprio eixo. Essa face corresponde ao local onde fica o parafuso prisioneiro que mantém as excêntricas na sua posição. Agora vamos instalar a mola, a esfera e a tampa para manter o eixo contra a prensa estopa. E desta maneira vamos eliminar a folga axial. Depois de aparafusar a tampa traseira, vamos instalar a dianteira com muito cuidado. Esta peça trabalha em contato direto com o retentor do eixo e sempre deve estar
lubrificada. Por isso é importante passar um pouco de lubrificante no lábio interno ou na superfície do eixo antes da montagem da tampa. Lembre-se que antes de instalar a tampa, devemos colocar uma junta nova. Depois de colocar e apertar os parafusos, vamos apertar o parafuso prisioneiro com uma chave Allen, para que não fique nenhuma folga lateral entre a excêntrica e o seu eixo. Depois de apertar esse parafuso, vamos checar o movimento livre do eixo do compressor. Isso deve ser feito devagar e com a mão, para verificar possíveis atritos nas partes internas do compressor. Depois de ter certeza de que está tudo correto, vamos colocar a junta e a base do compressor. Tenha cuidado para não estragar a junta no momento de colocar os parafusos na base. É bom colocar os parafusos com a mão até o final. E somente depois apertamos os parafusos em forma cruzada. É bom lembrar que a força normal de uma pessoa, quando está apertando um parafuso, não estraga a rosca. Por isso devemos apertar desta maneira e com uma força normal. Observe. Preste atenção como devemos apertar os parafusos. Vamos agora colocar o compressor na sua posição normal e na parte superior do compressor colocamos a junta inferior da placa de válvula, sem a necessidade de utilizar nenhum tipo de cola. A cola pode ser estragada pelo líquido refrigerante e isso pode ocasionar o entupimento das galerias internas do compressor. Como você pode notar, as válvulas de baixa pressão ou de admissão já estão instaladas. Este orifício permite a entrada do refrigerante com baixa pressão que vem do evaporador e que vai até a tampa de válvulas. Agora vamos instalar a placa de válvulas. Estes orifícios grandes se comunicam com a tampa de válvulas. Os outros orifícios pequenos funcionam como trava dos eixos das válvulas de baixa pressão. Eles evitam que as válvulas de baixa pressão saiam da sua posição. Este outro orifício permite alimentar esta parte da tampa de válvula, armazenando aí o refrigerante até que um dos pistões desça. E aí então entre refrigerante em estado gasoso no interior do cilindro. Agora vamos instalar a junta superior da placa de válvulas. Agora podemos observar que estas válvulas de alta pressão somente podem ser abertas pelo refrigerante que é impulsionado pela corrida ascendente do pistão. Esse aumento de pressão fecha a válvula de baixa pressão correspondente e vence a força da mola da válvula de alta pressão, abrindo-a. O refrigerante passa por um outro orifício que fica na própria placa de válvula e se dirige até a sua correspondente válvula de serviço de alta pressão, e daí vai diretamente ao condensador. A tampa da válvula deve ser instalada com muito cuidado para não estragar a junta. Depois, colocamos os parafusos correspondentes. E agora, instalamos as correspondentes válvulas de serviço.
Mais adiante será visto o funcionamento destes componentes, que cumprem uma função muito importante no sistema de refrigeração. Depois de fechar o compressor, vamos colocar óleo no cárter. Devemos encher até a altura da metade do eixo. Esse é o nível que deve ficar. Logo depois, fechamos este orifício com o bujão correspondente. Não se esqueça que ele incorpora uma arruela de metal brando, que geralmente é de cobre. Esta arruela evita o vazamento de óleo durante o funcionamento do compressor. Vamos agora instalar o volante. Ele deve ficar fixado ao eixo do compressor através deste parafuso. O volante é a união entre o motor elétrico e o compressor. Ele é o encarregado de mover todos os componentes internos do compressor, que aspira e comprime o refrigerante. Depois de instalar o compressor na plataforma suporte, devemos conectá-lo ao motor através das correias e deixamos funcionar durante um período mínimo de 2 horas. Após esse período, o compressor já está amaciado. Verifique o nível do óleo e também possíveis vazamentos de óleo pelas juntas ou tampas. Faça um trabalho bem feito e com certeza você terá um compressor em ótimas condições de funcionamento. Condensadores. Esta é uma unidade condensadora do tipo hermética, onde o compressor e o motor elétrico formam um conjunto único, compacto e fechado. Este conjunto fechado é conhecido como bocha ou motocompressor, que junta a parte compressora com a motriz. A grande diferença com o compressor do tipo aberto é que este não tem prensa, estopa ou retentores. Por isso, é muito difícil o vazamento do líquido refrigerante. E além disso, é difícil que se estraguem mesmo se estiver desligado durante muito tempo. Atualmente é muito mais econômico trocar a bocha por uma unidade nova que consertá-la. Além disso, as unidades novas vêm com garantia do fabricante. Aqui está a biela de uma unidade condensadora do tipo aberta. Ela foi desmontada para encontrar a falha do compressor. E como você pode notar, a causa da falha foi a ruptura da cabeça da biela. Estes equipamentos do tipo aberto ou semi-hermético têm as mesmas propriedades que o equipamento hermético, pois eles não têm selos que podem ocasionar vazamentos de refrigerante. Eles podem ser desmontados, pois suas uniões não estão soldadas. Elas são do tipo removível e está formada por uniões abraçadeiras e parafusos. Assim, o seu conserto fica muito mais fácil. Esta é uma unidade condensadora completa. Nela foram instalados manômetros nos circuitos de alta e de baixa pressão, com a finalidade de verificar as diferentes pressões. Agora estamos mostrando uma válvula de serviço. O seu nome indica que ela é usada para executar diferentes operações na unidade condensadora. Através das válvulas de serviço pode ser feita a carga do refrigerante, se pode completar o nível do óleo refrigerante e também se pode verificar a pressão gerada. Aqui estamos mostrando a válvula de serviço de alta pressão ou de descarga e esta outra é a de baixa pressão ou de admissão. Depois de tirar a tampa de proteção, vemos uma haste que permite controlar as posições da mesma. Se a haste é aparafusada, você vai fechar a entrada da válvula que está ligada ao evaporador. Se esta haste é afrouxada, a válvula vai ficar fechada. Isto elimina a possibilidade de ligar
o manômetro ou fazer outro tipo de operação na unidade. Agora vamos tirar a tampa da válvula de serviço de baixa pressão. E vamos conectar o manômetro, que não deverá indicar nada, pois a válvula está fechada. Como você pode observar, o manômetro não fornece nenhuma leitura, pois a válvula está fechada. Utilizando esta ferramenta especial ou crick, vamos abrir a terceira conexão da válvula. Como você pode notar, o manômetro começa a indicar pressão. Essa pressão é a que existe no interior do compressor. Depois de apertar um pouco a haste da válvula, será possível ligar a válvula de admissão do compressor ao manômetro de baixa pressão, através de uma mangueira. Isso significa que as três vias se encontram comunicadas. Se apertamos a haste até seu batente, a comunicação da linha de admissão com o compressor ficará fechada. E a linha do compressor com o manômetro ficará aberta. Agora vamos abrir completamente a passagem que vem do evaporador, utilizando esta mesma ferramenta que sempre é usada em refrigeração. Como a ferramenta está invertida, a haste vai fechar a passagem do manômetro e vai abrir totalmente a tubulação do evaporador e da entrada do compressor. Isto quer dizer que esta é a posição normal da válvula de serviço quando o compressor estiver funcionando. Também aproveitamos esta posição para retirar a mangueira do manômetro sem ter grandes perdas de refrigerante. A única perda que vamos ter é a quantidade que existe entre a válvula e o manômetro. Agora sim, podemos instalar a tampa de válvula, deixando o compressor em condições normais de operação. Esta outra válvula funciona da mesma forma que a anterior. Sua diferença é que ela trabalha com alta pressão e o refrigerante é fornecido ao condensador. Este é um detector eletrônico de vazamento de refrigerante. Esse instrumento é muito sensível e preciso e pode detectar quantidades mínimas de vazamento, tais como 5 gramas por ano. Ele é muito utilizado pelo técnico depois de consertar alguma parte do sistema de refrigeração. Como você pode notar, na face dianteira do instrumento, há uma chave que, se estiver na posição central ou off, significa que está desligado. Quando a chave for levada à direita, significa que está sendo pré-ajustada para refrigerantes do tipo não ecológicos, e para a esquerda está sendo pré-ajustada para refrigerantes ecológicos. Agora vamos usar esse instrumento para poder detectar possíveis vazamentos. Quando isso acontecer, será fornecido um alarme duplo pelo instrumento, sendo um sonoro e outro luminoso. A quantidade de LEDs acesos indica a intensidade do vazamento.
Agora vamos conhecer uma unidade condensadora completa. Nela foram instalados os manômetros nos circuitos de alta e de baixa pressão. Como você pode notar, os instrumentos indicam que ambas pressões são iguais, aproximadamente 105 libras por polegada quadrada, tanto em baixa como em alta. Isso é assim porque o refrigerante R22 é muito leve. Agora vamos ver os diferentes elementos que fazem parte desta unidade. O primeiro é o compressor. Ele tem a finalidade de aspirar o refrigerante desde o evaporador, aumentar sua pressão e fornecê-lo para o condensador. É no condensador que o refrigerante, já comprimido, perde temperatura e vira líquido sob alta pressão. Desde o condensador, o refrigerante líquido é dirigido para um reservatório que tem a finalidade de armazenar uma quantidade extra de refrigerante. Este reservatório também é usado durante a manutenção do sistema. Desta maneira, não corremos o risco de esvaziar refrigerante ao meio ambiente. Agora vamos mostrar um visor que está instalado na tubulação do sistema. Ele tem a finalidade de fornecer uma ideia da quantidade e da qualidade do refrigerante que se encontra no interior de todo o sistema de refrigeração e que se dirige ao evaporador. Se este visor apresentar bolhas, significa que existe pouca quantidade de refrigerante. As bolhas significam que o refrigerante está em estado gasoso e que ele não virou líquido por causa da baixa pressão. Depois do visor, temos um filtro que tem diferentes funções. Uma delas é tirar a umidade do refrigerante. Desta maneira, evita posteriores obstruções que podem ser ocasionadas pelo congelamento da unidade interna. Ele também deve eliminar as impurezas que podem alcançar o evaporador. Esta unidade condensadora está equipada com este motor trifásico com conexão tipo estrela. Estas diferentes conexões serão estudadas mais adiante. Este motor é o encarregado de girar o compressor através de uma correia do tipo trapezoidal. O circuito elétrico está completo. Ele possui pressostatos de segurança que são de baixa e de alta pressão. Este pressostato está ligado ao sistema e sua função é desligar o motor elétrico toda vez que exista a probabilidade de atingir uma alta pressão perigosa. Esta alta pressão perigosa pode quebrar o eixo do compressor. Se a unidade condensadora for desligada pelo pressostato de alta pressão, vamos ter que ligar manualmente o motor elétrico. Isto quer dizer que a unidade não será ligada automaticamente quando a pressão voltar à normalidade. Este outro pressostato tem a finalidade de desligar o motor elétrico quando houver baixa pressão devido a um vazamento de refrigerante ou a uma obstrução na tubulação do sistema. Tudo isso pode fazer que o nível do óleo lubrificante desça a níveis perigosos no interior do compressor. A seguir, será verificada a pressão nos circuitos de baixa e de alta pressão. É bom lembrar que os manômetros têm cores diferentes, sendo que o instrumento vermelho deve ser ligado ao sistema de alta pressão.
que também é de alta temperatura. O instrumento azul deve ser ligado ao sistema de baixa pressão e está associado a baixa temperatura. Este instrumento é duplo, ou seja que ele também pode medir depressão ao vácuo, por isso esse instrumento é chamado de manovacuômetro. Com a unidade em funcionamento, podemos observar que o manômetro da esquerda indica baixa pressão devido à aspiração do compressor, e por outro lado, o manômetro da direita indica um aumento da pressão ocasionado pela compressão dos gases que é gerada na saída do compressor. O gás aquecido, que vem do evaporador, é aspirado pelo compressor, e aí ele é comprimido um pouco mais, e depois é liberado pela saída do compressor, e vai direto ao condensador. No condensador, o gás aquecido e comprimido dissipa calor ao meio ambiente e se transforma em líquido esfriado e altamente comprimido, que vai continuar o seu caminho até o reservatório de líquido refrigerante, sempre em alta pressão. Depois do reservatório, o líquido refrigerante se dirige ao evaporador. Se acompanhamos a tubulação que sai do reservatório de refrigerante, podemos notar que ela entra nesta câmara frigorífica aonde está instalado o evaporador. O líquido refrigerante vira gás no evaporador porque ele recebe calor do interior da câmara. E aí então a temperatura desce e se produz o processo de refrigeração. Pode ver a tubulação que chega ao dispositivo de expansão. Esta tubulação de alta pressão contém refrigerante em estado líquido que chega ao dispositivo de expansão. Esta é uma válvula de expansão termostática que permite a queda de pressão, facilitando a troca do estado líquido para o estado gasoso. Na saída da válvula, o refrigerante está em estado gasoso e distribuído em pequenas gotas. Nesse caso, podemos dizer que o refrigerante está em estado gasoso úmido. Depois sim, o refrigerante vai virar gás no interior do evaporador. Também podemos dizer que o refrigerante na saída do evaporador é um gás saturado e seco. Esta troca do estado do refrigerante é realizada sob uma mesma temperatura. Esse processo é conhecido como calor latente. Quando o gás refrigerante alcançar a saída do evaporador, ele ficará muito quente. O calor que é necessário para esse aumento de temperatura é conhecido como calor sensível. O bulbo da válvula de expansão deve ser instalado no lugar onde o refrigerante passa de gás úmido a gás superaquecido. Depois, o gás superaquecido que sai do evaporador é fornecido à válvula de admissão do compressor e aí se inicia um novo ciclo. O que você está vendo agora é um dispositivo que incorpora dois manômetros. Um deles é de baixa pressão e o outro é de alta pressão. O vermelho é o de alta e o azul é o de baixa. Como podemos ver, no meio dos dois existe uma terceira conexão que, quando é ligada, pode ser usada para, por exemplo, carregar o sistema com gás refrigerante. Ela também pode ser usada para medir a pressão do sistema, como por exemplo, se abrimos o knob azul, a leitura da pressão do sistema será obtida no manômetro. Da mesma maneira,
Se abrirmos o knob vermelho, vamos ter uma ligação direta entre a conexão central e o manômetro de alta. Agora podemos observar um closed de um manômetro de baixa pressão. Nele podemos observar o ponteiro que indica 0. Isso é a pressão relativa, pois aqui não consideramos a pressão atmosférica. A pressão atmosférica indicaria 14,7 libras por polegada quadrada. As marcas em vermelho abaixo do 0, ou seja, 0, 10, 20 e 30, são polegadas de mercúrio. Esses valores indicam depressão, pressão negativa ou vácuo. O valor 30 é o valor máximo de vácuo que pode atingir o compressor quando ele está em ótimas condições. Do 0 para cima, na escala preta, até o 250, temos a escala de libras por polegada quadrada de depressão. Ela será a pressão de algum tipo de refrigerante sob certas condições. No meio do instrumento, podemos observar valores em graus Fahrenheit. Também temos o R502, o R22 e o R12. Isso identifica os tipos de refrigerantes que podem ser utilizados com este manômetro e também a temperatura em graus Fahrenheit que o refrigerante atinge durante a operação. Também podemos observar que a escala de cor lilás corresponde ao refrigerante R502. Os números de cor preta correspondem ao refrigerante R12 e a escala verde corresponde ao refrigerante R22. As pressões estão ligadas à temperatura do ponto de ebulição do refrigerante no evaporador. É bom lembrar que o ponto de ebulição é a temperatura em que o líquido passa ao estado de vapor ou gasoso. Esse valor toma como referência a pressão atmosférica e ela varia em função da temperatura ambiente, determinando assim escalas diferentes para os diferentes tipos de refrigerantes. Agora vamos mostrar o manômetro de alta pressão. Aqui temos o manômetro de alta pressão. Nele podemos observar que não existe escala negativa ou de depressão. As pressões positivas vão do 0 até o 500, ou seja, 500 libras por polegada quadrada. Este manômetro é utilizado para medir a pressão no condensador, a performance do sistema e também é usado para verificar a pressão que é gerada pelo compressor. As diferentes escalas mantêm o mesmo padrão que o manômetro de baixa. Porém, a única diferença está nos valores, que, como podemos ver, são superiores. As temperaturas inferiores, ou seja, abaixo do 0, são indicadas com o signo negativo e as positivas incorporam o signo de mais.
Este é um evaporador do tipo reforçado que incorpora uma serpentina de cobre e também aletas de alumínio e um ventilador. Ele tem uma resistência prateada que permite o degelo automático. Agora podemos observar o forçador de ar. Aí está o forçador de ar ligado, que entra em funcionamento quando a porta é fechada e deixa de funcionar quando a porta é aberta. Ou seja, quando o interruptor é liberado. Observe. Agora vamos observar e mostrar o recipiente onde é feito o degelo. Ou seja, este recipiente permite juntar a água do degelo, que depois é liberada sobre uma superfície quente para sua posterior evaporação. Aqui estamos mostrando um evaporador do tipo estático, conhecido como congelador, e que permite a formação das pedras de gelo. Este evaporador é conhecido também como do tipo seco, pois ele não permite que se acumule água no seu interior. Como você pode ver, ele está formado por uma serpentina única. Na entrada deste evaporador entra refrigerante em baixa pressão e na saída o refrigerante sai ou deverá sair sobreaquecido e na direção do compressor. Aqui aparece um tubo de grande diâmetro e inclinado, e sua finalidade é evitar que o compressor possa receber refrigerante no estado líquido. Ele está inclinado porque a inclinação desse tubo garante a formação do gás. Agora estamos mostrando a entrada do evaporador. Ela deverá ser soldada conforme vimos anteriormente. Ela vai soldada a um tubo capilar, que tem esse nome pelo seu pequeno diâmetro. Tudo isso permite a queda de pressão do refrigerante e também a queda de temperatura. Aqui estamos mostrando a soldadura para facilitar a instalação do condensador pelo técnico em refrigeração. Agora vamos mostrar um kit de 2 evaporadores. Aí está o kit de 2 evaporadores que são usados nas geladeiras de 2 portas. Ou seja, uma parte da geladeira é de baixa temperatura ou freezer e depois a outra parte é a geladeira comum. O evaporador principal, o maior, tem a mesma temperatura de serviço que o secundário ou a placa de evaporação. Porém, tem uma área de contato diferente, que produzirá uma temperatura diferente no local.
O processo de refrigeração no evaporador é obtido pela ebulição do líquido que vem do condensador em alta pressão. Este líquido, quando atinge a entrada do evaporador, obtém uma queda de pressão e a consequente queda de temperatura. O refrigerante diminui ou baixa a temperatura do ponto de ebulição e tudo isto vai ser visto mais adiante. O termômetro de álcool tem a vantagem de ter uma boa visibilidade se comparamos ele com o termômetro de mercúrio. Como você pode notar, este termômetro está dividido em graus centígrados, desde 50 graus positivos até 50 negativos. Ele será usado para verificar e ver os efeitos do refrigerante quando fica no estado de vapor. Como você pode ver, esta garrafa contém refrigerante no seu interior. Na parte de cima pode ser vista uma válvula de controle. E aí temos duas marcas, uma que indica gás e outra que indica líquido. Gás está acumulado na parte superior e o líquido na parte inferior. Vamos colocar o termômetro desta maneira, como você está vendo, e aí abrimos a válvula de controle para que saia gás refrigerante. Agora viramos a garrafa, abrimos e aí vai sair líquido refrigerante sobre o termômetro. Como você pode ver, baixa bastante a temperatura. Como você pode ver, quando o líquido cai sobre o mesmo termômetro, a queda de temperatura é violenta. Como você está vendo, o princípio de funcionamento da refrigeração funciona perfeitamente. Aqui temos menos 15 graus centígrados. Aqui podemos observar o evaporador do sistema de ar condicionado de um carro. Como você pode ver, ele tem aletas difusoras para poder dirigir e direcionar o ar dentro do carro. Aqui aparece o evaporador com aletas que aumentam a área de contato do ar. Estas aletas são de alumínio e a tubulação é de cobre. É muito importante a distância entre as aletas para evitar a formação de gelo. A fixação da aleta com o tubo é obtida com o diâmetro do orifício, que é igual ao do tubo de cobre. A troca de calor é por convecção. A capacidade do evaporador é medida em calorias por hora. Isto quer dizer que podemos medir quantas calorias pode absorver durante uma hora. Lembre-se que o calor é absorvido pelo refrigerante que está no interior do evaporador e que a superfície de contato é determinada pela soma da superfície de todas as aletas mais o tubo de cobre.
No interior do evaporador, o refrigerante está em estado de ebulição, pois ele entra ao evaporador em alta pressão. Ele vem desde o condensador e tem uma queda brusca de pressão. E como consequência disto, é obtido uma queda também brusca da temperatura do refrigerante. Tudo isso permite que a temperatura ambiente seja absorvida pelo evaporador. Como exemplo, podemos usar uma geladeira familiar, que tem no seu interior um evaporador e que usa o mesmo refrigerante. O resultado, na geladeira familiar, é uma pequena temperatura, ou seja, uma temperatura inferior, pois as dimensões são diferentes. Agora, os condensadores são os encarregados de converter o refrigerante em estado gasoso, que vem do evaporador, em líquido. Agora vamos mostrar um condensador. O condensador que vamos mostrar é do tipo estático. Aí está o condensador. Ele é do tipo estático, como já dissemos anteriormente. Isto quer dizer que ele é de convecção natural. Ele tem uma grande superfície para trocar calor. E este condensador está instalado numa geladeira combinada, ou seja, uma geladeira de duas partes. Uma geladeira com freezer e a outra parte é geladeira comum. Como a troca de calor é grande, ou seja, como a troca de calor por hora é grande, ele deverá ter uma grande superfície de contato para que a pressão de condensação não aumente muito e o refrigerante perca densidade dentro do condensador. Por isso, o refrigerante deve sair do condensador à temperatura mais baixa possível. O condensador é equipado com aletas dissipadoras de calor, que são aletas que têm a mesma função de como foi estudado nos evaporadores. Elas devem ter a suficiente capacidade para dissipar o calor gerado pelo refrigerante no estado gasoso e também o calor gerado pela compressão, como outros valores adicionais, como o do moto compressor. Tudo isto quando acontecer a troca do estado de vapor para o estado líquido. Todo este calor é absorvido pelo refrigerante e liberado ao meio ambiente pelo condensador. Aqui estamos mostrando toda a superfície do condensador de uma geladeira. Aqui podemos ver o condensador do sistema de ar condicionado de um carro. Como você pode notar, ele tem um ventilador, que é conhecido também como forçador. Ele funciona quando o sistema é ligado. E a função dele
é ajudar a diminuir a temperatura do refrigerante na saída do condensador. Agora estamos mostrando o condensador de um sistema de ar condicionado do tipo split. Ele também pode funcionar como evaporador. Agora estamos mostrando um evaporador e conforme for a temperatura selecionada, podemos trocar a função deste evaporador para condensador. Isto quer dizer que durante o inverno, quando houver baixas temperaturas externas, ele funcionará como condensador e aumentará a temperatura do ambiente. Durante o verão, é claro, ele funciona como um simples evaporador, diminuindo a temperatura do ambiente. Agora estamos mostrando a unidade externa deste sistema de ar-condicionado do tipo split. O ar que passa através desta unidade é forçado por um ventilador. Aqui estamos mostrando a tubulação que une ambas peças do sistema split. O ar que passa através desta unidade interna é forçado por uma turbina que está no evaporador. Agora estamos mostrando um conjunto motocompressor de uma unidade comercial com condensador e forçador de ar. Aqui estamos mostrando a entrada do condensador, que está na parte superior, e a saída desse condensador está na parte inferior. Aí sai o refrigerante resfriado e em estado líquido. O refrigerante quente em estado gasoso entra na parte superior do condensador e conforme a temperatura for caindo, por um processo natural, é claro, vira líquido e tenta sair pela parte inferior do condensador. A dissipação do calor nesse tipo de condensador é muito importante. Por isso, ele deve estar sempre bem limpo. Isso permite a livre passagem do ar através das aletas do condensador. Isto vai dar como resultado uma ótima troca de calor. A baixa troca de calor reduz a performance do sistema. E na saída do condensador, podemos ter uma mistura de líquido com vapor. Isto não é bom para o sistema. O anel que está perto dos extremos das pás do ventilador aumenta o efeito do mesmo. Não se esqueça que um bom serviço do condensador permite a queda do ponto de ebulição do refrigerante no evaporador. Também é bom lembrar que os refrigerantes têm um ponto de ebulição muito baixo e por isso ele deve trabalhar em condensadores que realmente evitam atingir esse ponto antes do tempo. Normalmente, o condensador está feito com tubos de cobre. Porém, em unidades comerciais, essa tubulação é feita com tubos de ferro. Se houver algum tipo de vazamento, por exemplo, em um tubo que é de ferro, a soldadura deverá ser feita com bronze. E para tubos de cobre, a soldadura
deverá ser feita com solda à base de prata. Entre o condensador e o evaporador existe pouca diferença ou tolerância, pois o condensador é o encarregado de dissipar o calor absorvido pelo refrigerante durante a troca de estado na passagem através do evaporador. Aqui temos um circuito básico de refrigeração por compressão. Isto quer dizer que o seu funcionamento é devido ao compressor que aqui estamos mostrando, que aqui está desenhado. Aqui temos o refrigerante com alta pressão, que entra no condensador, onde o calor é dissipado. E aí, a pressão é diminuída. Aqui o refrigerante muda do seu estado quente, ou seja, do seu estado de gás quente para o de líquido morno. Depois, ele vai até o dispositivo de expansão. Este elemento é o encarregado de baixar ainda mais a pressão do refrigerante, para que ele fique realmente líquido. E depois, ele vai até o evaporador com uma temperatura muito baixa. Aqui, ele absorve o calor do ar que o rodeia e vira vapor ou gás. Este refrigerante no estado gasoso é succionado pelo compressor, que se encarrega de aumentar a pressão do mesmo e iniciar um novo ciclo. O sistema pode ser dividido em dois subsistemas, de alta pressão e de baixa pressão. O sistema de alta se inicia na saída do compressor, passa pelo condensador e vai até a entrada do dispositivo de expansão. O sistema de baixa se inicia na saída do dispositivo de expansão, passa pelo evaporador e vai até a entrada do condensador. Resumindo, temos alta pressão desde a saída do compressor até o elemento de expansão e baixa pressão desde este último até a entrada do compressor. Aqui estamos mostrando alguns dispositivos de expansão usados no sistema de refrigeração. Esta é uma válvula de expansão termostática com seu correspondente bulbo sensitivo. Sua finalidade é a de regular a passagem do refrigerante para o evaporador, de acordo com a temperatura ambiente. Aqui estamos mostrando a entrada deste dispositivo e também a saída, na forma de pingos. Também temos um filtro que evita a entrada de partículas contaminantes que possam obstruir a passagem do refrigerante. Este conjunto é acompanhado de um kit de abraçadeiras que permitem a fixação do bulbo na saída do evaporador. Aqui está outro modelo de dispositivo de expansão com um bulbo e também com um compensador de pressão. Isto permite um ajuste muito bom da pressão do refrigerante que entra no evaporador. Aqui estamos mostrando uma válvula automática ou de pressão constante. Ela mantém uma única pressão, independentemente da temperatura do evaporador. Agora vamos mostrar um outro modelo de válvula.
Esta é uma válvula termostática. Ela tem uma entrada e um compensador externo. Ela pode liberar mais ou menos refrigerante, conforme for a necessidade do sistema. E aqui do lado temos um outro modelo de válvula termostática. Aqui temos alguns tubos capilares que são usados na refrigeração familiar, ou seja, doméstica, e sua finalidade é aumentar a queda da pressão. Todas as válvulas de expansão usam como unidade de referência a tonelada de refrigeração. O que quer dizer a tonelada de refrigeração? Isso quer dizer que sua passagem está calibrada para que permita o esfriamento ou queda de calorias. Por exemplo, uma tonelada de refrigeração pode absorver 3.000 calorias por hora. Bom, aqui neste closet de uma válvula de expansão, podemos ver a entrada do refrigerante com o seu correspondente filtro e regulador. Esta peça pode ser trocada para poder modificar o valor da unidade de referência. Bom, agora vamos observar o esquema de uma unidade de refrigeração. Esta unidade usa um tubo capilar como elemento de expansão. Começamos daqui de baixo. Aqui temos um compressor hermético, ou seja, a bocha. Aqui estamos mostrando um tubo que permite o conserto da unidade, como foi visto anteriormente, de carga-descarga, de gás. E aqui temos várias tubulações. A tubulação amarela é a de descarga do compressor com refrigerante quente, é claro, e em estado gasoso. Esta tubulação se dirige ao radiador de óleo, que está junto ao condensador. O óleo desce até a parte inferior da bocha. Ele desce através desta tubulação. Aqui, o refrigerante vai continuar o seu caminho até o condensador, através desta tubulação, como você pode notar, e volta ao condensador, onde vai virar líquido. Na saída deste condensador se encontra um filtro, como podemos ver, e também o elemento de expansão. A finalidade deste filtro é evitar a passagem de umidade. O elemento de expansão é um simples tubo capilar. Este tubo capilar deve ter um comprimento de 3,10 metros. Esta medida não pode ser modificada. Depois o refrigerante continua o seu percurso na direção do evaporador. Quando chega ao evaporador, vai ocorrer um aumento da
temperatura, ou seja, uma queda de pressão e o consequente aumento do volume do refrigerante. Depois, na saída do mesmo, se encontra um separador de líquido que evita o retorno do refrigerante. Na saída do evaporador, existe uma tubulação que leva até a aspiração do compressor. Esta figura representa o corte de um compressor aberto de 2 pistões. Na parte da frente, temos um selo do tipo prensa-estopa. Na ponta do virabrequim, na ponta externa do virabrequim, se instala o volante que movimenta o conjunto biela-pistão. O virabrequim é montado sobre metais. Também podem ser usados rolamentos do tipo de bolas. O cárter deste compressor permite armazenar óleo para lubrificar o interior do compressor. Normalmente, o óleo lubrificante deve salpicar para atingir o passador do pistão. Também podemos notar que este compressor tem 2 pistões e 2 cilindros. E como já dissemos, estes pistões são molhados pelo óleo lubrificado que está no interior ou na parte de baixo do compressor. Este óleo deve atingir o pistão. E também, como já dissemos, este compressor tem 2 pistões e 2 cilindros. Na parte superior do bloco do compressor está o platô das válvulas. Lembre-se que cada pistão tem um jogo de válvulas, uma de descarga e outra de sucção. Aqui estamos mostrando o pistão descendo e a válvula de sucção aberta. Nesta figura, vemos o pistão subindo e a válvula de descarga sendo aberta. Resumindo, então temos 2 válvulas, ou um jogo de válvulas, uma que sobe, abrindo a válvula de descarga, e outra que desce, abrindo a válvula de sucção. Aí, no extremo do virabrequim, temos outra tampa. Normalmente, nela se encontra uma esfera com mola. Este conjunto elimina a folga axial do virabrequim. Aqui está a prensa estopa, para evitar vazamentos de óleo e gás refrigerante. Bom, aqui aparecem algumas válvulas de expansão. Recorde que sua função é a de controlar a passagem de refrigerante para o evaporador. Quando entra calor dentro da geladeira, aumenta a temperatura. E esse aumento de temperatura produz a abertura da válvula, que ao mesmo tempo libera uma maior passagem de refrigerante. Isso permitirá absorver com maior facilidade
este calor. Quando a temperatura começar a descer, a válvula voltará a ser fechada. Isto reduz a passagem de refrigerante no evaporador. E aí então o sistema ficará em equilíbrio. Para obter uma resposta rápida às necessidades do sistema, a unidade de refrigeração deve incorporar um acumulador de refrigerante para ser utilizado pela válvula de expansão. Bom, aqui aparecem alguns filtros desumidificadores. Todos eles são feitos de cobre. E esse modelo que aparece na tela é do tipo para geladeira familiar. Como você pode notar, os extremos do filtro estão fechados. Isto evita a sua contaminação até a hora que ele for instalado. No interior destes filtros desumidificadores se encontra uma série de malhas metálicas e entre elas existe cloruro de cálcio. A função deste cloruro de cálcio é muito importante, pois ele evita que a umidade chegue ao evaporador no momento em que a temperatura é baixa. Porque se esta umidade chegar ao evaporador, ela pode se formar em gelo no interior do evaporador e entupir o sistema. Este filtro evita que isto ocorra. É importante a instalação deste elemento e devemos ter muito cuidado quando ele for instalado, porque devemos respeitar a entrada e a saída do filtro desumidificador. Na entrada temos a palavra IN e na saída a palavra OUT. Ele também possui uma seta para indicar o sentido do fluxo do refrigerante. Este filtro somente deverá ser aberto antes da sua instalação, para evitar a entrada de umidade que pode contaminar os filtros. O que você está vendo são filtros desumidificadores para unidades comerciais. Eles têm uma seta que indica o sentido do fluxo. Eles são do tipo universal, ou seja, que podem ser utilizados com todos os refrigerantes, com a única exceção do amoníaco. Outra diferença é o diâmetro da tubulação a que ele é ligado. Esta aqui, que estamos indicando, é para uma entrada de 1/4 de polegada e o outro para 3/8 de polegada. Hoje em dia, estes filtros são usados com 3 finalidades, ou seja, são do tipo triplo. São usados para eliminar a contaminação pesada ou metálica, a umidade e a passagem de ácidos, produto da descomposição de refrigerante e também de óleo de lubrificação. Agora vamos observar um dispositivo que tem um tubo capilar e que também tem um diafragma. Aqui está o dispositivo, podemos observar que está formado por 2 partes, tem um tubo capilar
e também tem um diafragma que forma uma câmara que tem gás no seu interior. Como funciona este dispositivo? Ele funciona da seguinte maneira. Se o tubo capilar é banhado com refrigerante, a temperatura do diafragma cairá e sua pressão interior será reduzida. O diafragma se mexerá para o interior do corpo do dispositivo. Agora vamos ver como isso acontece. Observe. Aí banhamos com líquido refrigerante. A temperatura do diafragma cai e sua pressão interior é reduzida. Conforme a temperatura do capilar for aumentando, o diafragma começará a sair, devido ao aumento da pressão interior. Isto permite verificar a sensibilidade do dispositivo durante as trocas de temperatura. Bom, aqui aparecem duas garrafas que contêm diferentes tipos de refrigerante. À esquerda aparece o R12 e à direita o R22. O manômetro indica que a pressão no interior da garrafa é de 105 libras, ou seja, que é uma pressão muito alta. Como este refrigerante tem um ponto de ebulição muito baixo e ele é muito leve, então ele pode ser transformado em gás de maneira muito simples. Aqui temos o refrigerante R12, que está ligado ao manômetro com ponto de ebulição diferente. E, portanto, a leitura no manômetro também será diferente. Tudo isto é assim porque o R12 é mais pesado que o R22. Resumindo, podemos dizer que os refrigerantes mais leves geram maior pressão e têm ponto de ebulição mais alto. Isto ocasiona uma dificuldade durante o seu manuseio e seu ponto de condensação. Bom, agora vamos mostrar uma garrafa que contém gás ecológico, o R134A. Este gás ecológico foi fabricado para substituir ao R12, porque ele não contamina a camada de ozônio. Os gases anteriores, sim, contaminam a camada de ozônio. O R134A é um produto novo e uma das suas características é que ele não contém cloro e somente contém carbono, hidrogênio e flúor. Bom, como podemos notar, este manômetro trabalha com unidades em libras por polegada quadrada, sendo que o zero é a pressão relativa e também na escala vermelha aparece 30 polegadas de mercúrio para o vácuo. Os manômetros incorporam no seu interior glicerina líquida,
que tem a finalidade de evitar que se estrague o instrumento devido às bruscas batidas que pode ocorrer durante o seu uso. Este gás tem um ponto de ebulição superior ao R12, por isso trabalha com pressões inferiores. Bom, agora vamos mostrar uma bancada de teste para unidades de ar-condicionado de carros. Estas unidades de ar-condicionado de carro têm uma válvula de expansão termostática e também um bulbo na saída do evaporador. Agora vamos mostrar um reservatório desumidificador do refrigerante, com visor para permitir ver as condições do refrigerante ao longo do sistema todo. Se faltar refrigerante, vamos observar através deste visor uma série de bolhas de refrigerante no estado gasoso e não no estado líquido. Do reservatório, o refrigerante se dirige até a válvula de expansão que fica na entrada do evaporador. Aí está a válvula de expansão. E da saída do evaporador e no estado gasoso se dirige para o compressor. Aí está a saída do evaporador, que daí vai no estado gasoso para o compressor. Foram apresentados neste capítulo vários conceitos muito importantes para o conhecimento do técnico em refrigeração. Não perca o próximo capítulo.